Olá, meus amigos. Alguns estão chegando aí. Estou vendo a Jéssica. Olá. Mais uma manhã, hein? Mais uma manhã estamos aqui. Louvado seja Deus por isso. O pessoal está entrando. Muito bom, viu? Ver vocês mais uma manhã. Estou vendo a Larissa ali também, hein, Larissa? Saudade, Nicole. Patrícia Mascari, que alegria! Saudade de vocês, hein? Bom sábado, meus amigos. Mais uma vez, estamos trancados, mas louvado seja Deus, que temos esse tipo de recurso para que de alguma maneira a gente esteja junto, né? E eu fico feliz da sua presença aqui. Legal porque essa presença aqui de fato é uma escolha, né? Você podia estar em tantos lugares online e você está aqui, eu fico muito feliz. A Thelma está aqui também, a Selma, a Glaze. Olha meu pai chegando aí, José Augusto. Bom sábado, viu, meus amigos? É um prazer muito grande ver o rostinho de vocês aí, para que a gente possa interagir pelo menos um pouquinho, né? E dividir a palavra de Deus. Estou vendo aqui também a Larissa, que legal, bom sábado. Muito bem, meus amigos. A gente então está começando mais um culto online. Mais uma vez estou na Igreja Central de Mandaguari, que é a sede aqui do meu distrito. E mais uma vez com a igreja vazia, né? Infelizmente. Mas sabe que isso nos mostra que o Senhor Jesus está perto, né? E isso deve encher nosso coração de ansiedade, alegria e nos ajudar para que a gente se prepare para a volta do Senhor, para a volta de Jesus. Louvado seja Deus que nós seremos, em nome de Jesus, a geração que vai ver o Senhor voltar nas nuvens dos céus. Meus amigos, hoje eu queria trazer uma mensagem para vocês. Eu comecei, acho que o último sermão que eu fiz aqui online foi um sermão sobre uma série que eu tenho, que se chama Preparados, né? Essa série é uma série profética e eu disse que iria continuar, não faria apenas no sábado passado, porque tinha uma programação específica da associação, mas eu disse que iria continuar essa série. Eu decidi que vou continuar a série aos domingos à noite, tá bom? Aos domingos à noite a gente já tem o pastor Luiz Gonçalves também falando sobre profecia, sobre Apocalipse. Então, a partir de amanhã, eu vou dar sequência à série Preparados, que eu comecei no sábado passado. Eu vou continuar agora à noite, tá bom? Domingo à noite, às 8 horas. E depois eu vou preparar um cartaz bonitinho para colocar aí no Face, para ajudar a te lembrar, né, sobre isso. Mas amanhã às 8, então, eu vou continuar a série Preparados. A série Preparados é uma série profética, vai falar sobre os eventos finais, vai falar sobre o Apocalipse e o que Deus nos revelou aí nesse livro sobre o tempo do fim. Como o livro do Apocalipse nos ajuda a entender o momento em que vivemos e como a gente pode aproveitar isso para a gente de fato se preparar para a volta do Senhor, tá bom? Então a série Preparados vai continuar aos domingos à noite, às 20 horas, tá? Hoje eu trouxe uma outra mensagem, mais devocional e eu espero, meu desejo e minha oração é que seja relevante para você, assim como foi para mim enquanto eu a preparei, tá bom? Feche seus olhos então, a gente vai orar e entraremos então em seguida no tema dessa manhã, tá bom? Feche seus olhos, sai na sua casa, nós iremos orar juntos. Grandioso Deus, Pai do céu, louvado Senhor seja o seu nome, porque o Senhor existe e o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado também, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá da gente poder se conectar de alguma maneira, mesmo que fisicamente distantes, Pai. Também te peço, Senhor Jesus, que o Senhor esteja conosco, comigo aqui e com cada um que está participando dessa live, que seu Santo Espírito chegue ao nosso coração para que essa mensagem encontre em nós morada e nos ajude a tomarmos decisões que nos aproximem do Senhor. É isso que eu te peço e te peço isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos. Na lição da Escola Sabatina, a lição da Escola Sabatina da semana passada, ela tocou profundamente meu coração. Eu gosto bastante de estudar a lição da Escola Sabatina. Se você não está familiarizado com essa linguagem, a lição da Escola Sabatina é um manual de estudos que nós temos na Igreja Adventista
E esse manual de estudos, ele contempla todas as faixas etárias, né? Desde os pequenininhos até os adultos e idosos. De acordo com a faixa etária, é trazido então um tema para que a gente estude durante um trimestre. Às vezes a gente estuda sobre um livro da Bíblia especificamente, outras vezes a gente estuda sobre um tema que tem que ver com as Escrituras. Esse trimestre nós estamos estudando essa lição aqui, ó. Como interpretar as Escrituras, que é um tema extraordinário, essencial para nós que somos pessoas cristãs que acreditam na Bíblia. A Bíblia é nosso livro, então a gente precisa estudar e precisa aprender como que nós entendemos e interpretamos as Escrituras. A lição tem sido ótima. E o tema da semana passada, ou o subtema dentro desse tema geral, foi a Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. E a ideia desse subtema era a seguinte, de que existem algumas fontes que influenciam a nossa interpretação das Escrituras. O autor mencionou 5 fontes. Elas são a cultura em que nós vivemos, a tradição, a experiência que nós temos, a razão e a própria Bíblia. E então a ideia central da lição é que nenhuma dessas coisas devem estar acima da autoridade que a Bíblia tem. Por exemplo, existem lugares que têm alguns costumes que fogem àquilo que diz a Bíblia, né? Por exemplo, existem alguns lugares em que é cultural acreditar-se que aqueles que estão mortos, eles encarnam em outras pessoas, ou encarnam em animais, ou alguma coisa do tipo, né? Mas a Bíblia diz que quem morre, ele apenas está dormindo, está descansando, e ele vai acordar quando o Senhor Jesus voltar, entende? Mas culturalmente, às vezes, se acredita de uma maneira diferente. Então, a ideia da lição é que nenhum dos elementos desse mundo pode influenciar nossa interpretação da Bíblia, de fato, que ela vá contra aquilo que a própria Bíblia diz. Então, o único intérprete confiável da Bíblia é a própria Bíblia, e a gente precisa aprender a estudá-la dessa maneira. Dito isso, na lição da semana passada, então, na terça-feira da última, sem ser a semana anterior, ele trouxe o assunto da experiência e como a nossa experiência pessoal com as coisas espirituais, com Deus, como essa nossa experiência com Deus pode influenciar a nossa visão da Bíblia e das coisas espirituais. A nossa vida, ou a nossa experiência de vida, influencia a maneira que nós encaramos o cristianismo, a Bíblia e a nossa religião. E sabe, isso me fez pensar. Essa questão da experiência me tocou profundamente. Eu não quero tratar aqui do assunto da lição propriamente dito nessa mensagem. Afinal de contas, foi bem estabelecido na lição e é ponto pacífico de que a Bíblia, para nós, né, é a fonte maior de autoridade. E nem a nossa experiência e nem nenhuma outra coisa deve nos desviar daquilo que diz a palavra de Deus. Mas, tendo já bem estabelecida essa base, essa ideia de que a Bíblia de fato é a norma de fé e prática, eu fiquei me perguntando, mas qual que é o valor da nossa experiência cristã? E eu cheguei a uma conclusão de que, é claro que a nossa experiência cristã ela tem importância. Afinal de contas, irmãos, tudo nessa vida é experimentado por nós. Tudo aquilo com que nós convivemos, né? As contas que você tem que pagar no final do mês, elas são bem reais para você. Os prazeres que nós temos são bem reais. O sofrimento, a dor são bem reais. Então, a nossa vida espiritual, Deus, ele tem que ser real também. Se nós não temos uma experiência real com Deus, talvez a religião vai deixar de ser algo de fato significativo na nossa vida. Porque todas as outras coisas são experimentadas de uma maneira bem real e intensa por nós. Se o prazer, se a dor, se tudo isso é real, mas as coisas de Deus não podem ser experimentadas, como isso vai ser real na nossa vida? Qual tem sido a sua experiência com Deus?
texto da lição trouxe o seguinte: nossa religião e fé são mais do que apenas doutrina e decisões racionais. O que experimentamos molda significativamente nossa visão de Deus e até mesmo nossa compreensão de sua palavra. Ora, se a religião ficar apenas no campo intelectual, se não vivermos uma experiência com Deus, corremos o risco de mais cedo ou mais tarde desconfiarmos de sua realidade. Você tem tido uma experiência real com Deus? Você acredita que pode dizer que você tem uma experiência real com Deus? Ou que você pelo menos teve na sua vida uma experiência real com Deus? Acredito que dos que estão me ouvindo, alguns vão responder essa pergunta com um sim. Sim, eu tenho tido uma experiência real com Deus. Acredito que alguns talvez digam: sim, eu já tive na minha vida uma experiência bem real com Deus. Mas é provável que outros respondam a minha pergunta com uma outra pergunta: é mesmo possível? É mesmo possível viver uma experiência real com Deus? Uma experiência tão real quanto as outras coisas que nós vivemos aqui nesse mundo? É possível termos uma experiência com Deus tão real quanto é real a nossa dor? Ou quanto é real os prazeres que podemos experimentar aqui? É possível uma experiência real com o Eterno, com o Todo-Poderoso? Bom, eu quero começar respondendo essa pergunta dizendo o que significa a experiência, para que a gente defina bem os nossos termos. Quando dei uma olhadinha ontem à noite no dicionário Michaelis, e ele definiu experiência como, presta atenção, ato ou efeito de experimentar. Faz sentido, né? Experiência, ato ou efeito de experimentar. Uma outra definição: ensaio prático para descobrir ou determinar um fenômeno, um fato ou uma teoria. Ou seja, ter uma experiência com alguma coisa ou com alguém depende do fato daquilo que estava anteriormente apenas no campo das ideias, do intelecto, passar a fazer parte da vivência, da prática. Estamos falando de vida real aqui. Experiência é algo vivido, algo que impacta os nossos sentidos, bem como os nossos sentimentos e as nossas emoções. Quando um cientista ele quer fazer um experimento, ele pega as coisas que estão apenas no campo intelectual e coloca em prática. Ele pega elementos que são físicos, que podem ser sentidos e testados. Experimentar significa tirar algo do campo apenas intelectual e trazer para a vida real, trazer para a realidade. Será que é possível ter uma experiência com Deus invisível, uma experiência real com Deus dessa maneira, nessa intensidade? Quero que você abra sua Bíblia no Salmo capítulo 34. Salmo capítulo 34. Nós vamos responder essa pergunta lendo primeiramente o versículo 8, Salmo 34, verso 8. Encontraram aí? Salmo 34, o versinho é o 8, tá bom? E aqui diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Irmãos, você percebe o que diz esse texto? Não tem nada mais empírico que isso. O texto diz: provai, testar. Provai e veja o resultado. Provai e vede que Deus é
bom. É isso que o texto está nos trazendo. O texto está falando sobre provar, sobre experimentar, sobre trazer Deus para o mundo real. Isso mexe com você? Isso mexe comigo. O texto está falando da gente trazer Deus, que pode ser apenas uma ideia, está mandando trazer para o campo real. Deus existe, você pode ter uma experiência com Ele, você pode experimentá-lo. Irmãos, isso é extraordinário. Abra sua Bíblia em outro texto, Malaquias capítulo 3, o verso 10. Malaquias 3, 10. Malaquias, último texto, último livro do Antigo Testamento. O texto diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. A gente está aqui no contexto de dízimos e ofertas, que é uma dificuldade para muitas pessoas, para muitos cristãos. Mas Deus está dizendo assim, Deus está desafiando você, Ele está dizendo, provai-me nisso, trazei os seus dízimos, a casa do tesouro, trazei as suas ofertas, e me prove nisso, se eu não vou te abençoar. O texto está nos chamando, irmãos, a trazer um tema que está apenas no campo das ideias, a nossa prática, a nossa vivência, a nossa realidade. O Senhor está nos convidando a experimentá-lo. Ainda um outro texto, agora no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. João 17, 3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Os teólogos concordam que esse conhecimento de que João está dizendo não é apenas um conhecimento do campo intelectual, mas é um conhecimento de conviver, de viver, de experimentar o Senhor Jesus, de se relacionar com Ele. O que a Bíblia está dizendo aqui, nesses textos, irmãos, que nós lemos, é que o Senhor existe e que nós podemos experimentar uma convivência real com Ele, irmãos. Você já experimentou o Senhor? Você pode ter uma experiência real com Deus. E isso, irmãos, vai impactar a sua visão do que é religião, a sua visão do que é cristianismo. Você pode ter uma experiência real com Deus. Ora, estabelecido esse ponto, então, de que a Bíblia de fato diz que nós podemos ter uma experiência real com Deus, de que nós podemos prová-lo, experimentar dele. Dito isso, a próxima pergunta que se levanta é, ok, mas como isso se dá? Como você que está me assistindo aí na sua casa pode ter uma experiência real, verdadeira com o invisível, com o Deus eterno, com o Senhor Todo-Poderoso? É isso possível? Sim, a Bíblia diz que é. Mas como isso se dá? Como isso acontece? Como você pode ter uma experiência real com Deus que vai impactar a sua vida espiritual, a sua maneira de enxergar a religião e o cristianismo? Bom, existem algumas maneiras de nós termos uma experiência real com Deus. A primeira delas, talvez você já tenha ouvido em algumas vigílias, em alguns sermões, pessoas contando sua experiência de conversão. E quando eu perguntei aqui no início se você já havia tido ou se você tem uma experiência real com Deus, talvez muitos de vocês tenham se lembrado do seu momento de conversão. Algumas pessoas têm histórias fantásticas de conversão. Paulo, a Bíblia diz que ele teve uma história extraordinária de conversão. Talvez você não tenha visto uma luz, mas você percebeu, você experimentou, experienciou a mudança de vida que aconteceu. Você viu as coisas acontecendo, mudando, você percebeu isso.
Você antes gostava de algumas coisas e agora você não gostava mais. Você antes achava que uma coisa era verdade e agora a sua percepção mudou. Você gostava de algumas coisas e agora gosta de outras. Você sentiu a mudança, você percebeu. Você via o mundo de uma maneira e agora você vê de outra. Quantos exemplos maravilhosos nós temos de experiências de Deus em histórias de conversão. Mas talvez você, assim como eu, nasceu na igreja. E a gente não tem uma história assim de conversão. A gente sempre esteve aqui. Eu, quando ouvi essas histórias de conversão, ficava pensando, puxa vida, será que era melhor ter nascido fora da igreja para passar por uma conversão e então ter uma experiência minha, real de conversão, uma experiência real com Deus? Muitos de nós que crescemos na igreja, às vezes temos a religião apenas como um hábito. A gente gosta da igreja, a gente gosta das pessoas que nós encontramos lá. Até acreditamos nas histórias, mas não temos de fato uma experiência nossa, real, com Deus, com o Senhor. E isso me preocupa. Como eu disse no início, a experiência não é o que normatiza a nossa crença. A Bíblia é a fonte primária de autoridade, que vai dizer o que é certo e o que é errado, não a nossa experiência. Mas a nossa experiência também tem valor, para que aquilo que nós acreditamos, de fato, faça parte da nossa vida, para que a gente perceba a realidade das coisas espirituais. A experiência tem seu valor. Mas se você não teve uma história de conversão para contar para as pessoas, existe ainda uma outra maneira da gente ter uma experiência com Deus. Existem outras, uma segunda maneira. Talvez você já tenha ouvido em vigílias histórias emocionantes sobre pessoas tendo experiências com Deus em meio ao sofrimento. Pessoas que estavam enfermas. A Bíblia nos traz experiências assim, como a de Jó, por exemplo. Pessoa enferma. Eu já ouvi muitas histórias de pessoas que estavam muito enfermos, que estavam enfrentando grandes sofrimentos. E em meio à dor, em meio ao sofrimento, tiveram uma experiência real com Deus. Perceberam o Senhor. De alguma maneira, foram impactadas com a presença real do Senhor dos céus. Outras pessoas talvez passaram por sofrimentos não relacionados à enfermidade, talvez passaram por sofrimentos em provações, tentando obedecer o Senhor. Talvez assim como Daniel, foram testados em sua obediência. As situações do mundo, do trabalho, o provaram em sua fé. E você teve a resiliência necessária para suportar o tempo que foi preciso. E então você viu, você percebeu, você enxergou a mão de Deus abrindo as portas, restaurando a sua alegria, restaurando a sua felicidade, dando razão à esperança que você tinha. Algumas pessoas têm experiências extraordinárias com Deus em meio ao sofrimento, em meio à dor. Mas eu também nunca fiquei muito doente. E a grande verdade é que, apesar de nós admirarmos essas histórias de experiências com Deus em meio ao sofrimento, dificilmente alguém tem vontade de passar por um grande sofrimento para assim experimentar Deus. Ora, será que existem apenas esses dois caminhos para que a gente tenha uma experiência real com Deus? Verdadeira, para que você o perceba. Existe ainda mais uma maneira de ter uma experiência real com Deus. Muitas pessoas têm uma experiência real com Deus através da missão. E aqui, irmãos, nós já entramos em um campo em que nós podemos escolher ter uma experiência real com Deus. Você pode decidir isso, buscar isso. A missão nos proporciona uma experiência real com Deus. Quer um exemplo? Pergunte para algum Caleb. A missão Caleb, se você não conhece, é quando jovens e adolescentes deixam as suas férias para fazer um trabalho missionário em algum lugar, em alguma cidade desse grande Brasil. Alguns até fora do Brasil, né? Pergunte para eles se eles tiveram uma experiência com Deus na missão, no trabalho, na obra do Senhor.
Irmãos, nós entramos aqui agora em algo que nós podemos escolher. Você pode decidir ter uma experiência com Deus através da missão. Outras pessoas já tiveram e você pode ter também. E aqui é especial porque isso depende de você, não depende de um acontecimento alheio a você. Não depende de você ter nascido ou não já na igreja. Não depende daquilo que não está na sua mão. Não depende de você ter ou não uma enfermidade. Não depende de você ou não ter um problema no trabalho, ou no casamento, ou na família. Você pode escolher sair e pregar o Evangelho. Você pode escolher sair e visitar um doente. Você pode escolher fazer. E talvez você terá a alegria de muitos de ouvir da boca de outras pessoas: olha, eu estava orando para que viesse alguém aqui hoje. E você é a resposta de Deus à minha oração. Quantos de nós já ouvimos essa deliciosa, maravilhosa frase? Olha, você hoje foi a resposta da minha oração. Uma experiência com Deus, de ter sido usado por Ele. Perceber que Ele existe de verdade, que Ele está nos vendo aqui. A missão pode te proporcionar uma experiência real com Deus. E você não precisa ir para a África para isso. Bom, você até pode ir e vai ser extraordinário. Mas você pode ir aqui na sua vizinhança, nos seus contatos, pela internet, pregar o Evangelho. A missão pode te proporcionar uma experiência real com Deus. Existem ainda outras duas maneiras. Como se dá essa experiência? Como nós podemos ter essa experiência real? Mais uma maneira, você pode ter uma experiência real com Deus através de uma vida de oração relevante. Você entendeu? Você pode ter uma experiência real com Deus através de uma vida de oração relevante. Talvez você tenha pensado, mas, poxa, estava esperando algo mais místico, né? Sabe, irmãos, a oração ela pode fazer diferença na sua vida espiritual. Você pode sim ter uma experiência real com Deus através da oração, e isso é extraordinário, porque a oração está disponível para você em todos os momentos. Você pode orar em todos os momentos. Você pode ter uma ligação real e ter uma experiência real com Deus onde você quiser. Isso está acessível. Deus está acessível a você, a nós. Uma experiência real com Deus está acessível a nós, a você. Como tem sido a sua vida de oração? Sabe, você não vai ter uma experiência com um Deus real apenas com aquela oração antes do almoço: Senhor, abençoa o meu alimento. Você não vai ter uma experiência real com Deus se a sua oração é apenas aquela que você faz antes de dormir, talvez já deitado: Senhor, obrigado pelo dia, que eu possa ter uma boa noite. Você não vai ter uma experiência real com Deus através da oração se a sua oração for aquela curta de manhã, onde você acorda e ainda bocejando diz: Senhor Jesus, obrigado pela noite, me ajude a ter um bom dia. E isso não vai resolver. Mas se você se dedicar, se você buscar o Senhor através da oração, se você separar um momento e fizer da oração algo relevante na sua vida, você pode ter uma experiência real com Deus. Você pode. Há algum tempo eu estudei um pouco sobre oração. Eu estava buscando uma experiência real com Deus através da oração. E encontrei alguns livros que me ensinaram algumas coisas maravilhosas. Um deles até, esse daqui, é um livro bem pequenininho, Como Conhecer a Deus. Um livro extraordinário, do autor Morris Vanden, falando sobre vida espiritual. Foi extraordinário para mim. Um outro também que eu quero deixar como sugestão, Deus no Mundo Real, de John Paulian. Também um livro extraordinário sobre essa vida espiritual prática. Sabe, irmãos, não conheço ninguém que seja espiritualmente forte, que não tenha uma vida de oração significativa. Eu aprendi que a gente pode ter algumas técnicas para que a gente tenha uma vida de oração melhor. E quando eu falo técnica, não é algo complicado, não. Posso dizer dica. Aprendi, estudando sobre isso, que você precisa separar um tempo especial para orar. Você tem que ter um tempo especial para isso. Não pode ser algo corrido. Aprendi também, e isso tem me ajudado muitíssimo, que vai te ajudar se você tiver uma vida de oração
Quando você for orar, se a sua oração for organizada. Acredito que já aconteceu com você, já aconteceu comigo também, de começar a orar e a gente ora 1 minuto e já não tem mais o que falar com Deus. E a gente pensa assim, nossa, como as pessoas, tem gente que consegue orar durante 1 hora, que fala para Deus? Sabe, eu percebi que se a gente organizar a nossa oração, a gente consegue orar mais e melhor. Eu, hoje, divido minha oração em 3 partes. Você pode escolher a sua estrutura, mas eu faço assim. Eu primeiro começo agradecendo o Senhor, mas não falo obrigado por tudo não, porque isso não adianta muito. Eu penso em como foi o dia, eu penso no que aconteceu de bom e agradeço a Deus especificamente. Isso faz bem para a gente, perceber que Deus é real e Ele tem agido. Eu também, depois que eu agradeço, eu então intercedo. Eu tenho uma agenda de oração no meu celular, tem o nome de algumas pessoas ali. Eu intercedo por essas pessoas. Tem pessoas que precisam de oração e eu tenho orado por essas pessoas. Depois que eu intercedo, então eu oro por mim. 3 partes. Mas quando eu termino a minha oração, tenho a sensação de que a oração foi relevante, que eu passei um tempo relevante, eu falei o que precisava falar, eu conversei com Deus. Outra dica, uma última dica ainda falando sobre oração, para que a sua vida de oração seja relevante. Quando eu oro, eu aprendi em um dos livros que faz bem falar enquanto ora, balbuciar as palavras. Não precisa falar alto, né? Não precisa gritar, mas fale as palavras enquanto você ora, vá falando. Falar vai ajudar você a se concentrar. Eu acredito que você, assim como eu, já começou a orar em pensamento e quando percebeu estava em Marte, estava em outro lugar. Falar te ajuda na sua concentração. Se você fizer essas 3 coisas, se você escolher um horário para orar, se você organizar a sua oração, se você falar durante a sua oração, eu tenho certeza que você vai conseguir ter uma vida de oração mais relevante, mais significativa. A oração pode, irmãos, nos dar uma experiência real com Deus. E por fim, você também pode ter uma experiência real com Deus através da leitura da Bíblia. É verdade, irmãos. Leitura da Bíblia. Esse é o nosso livro. Deus se revela aqui. Sabe, muitos de nós não gostam muito de ler, seja a Bíblia ou qualquer outro livro. Mas a grande verdade, irmãos, é que Deus escolheu esse meio para se comunicar conosco. Ele podia ter deixado uma mensagem de áudio, né? Talvez um filme, um vídeo. Mas Deus escolheu inspirar os profetas a que escrevessem a sua mensagem para nós. E não existe um atalho para o conhecimento de Deus. Ele inspirou os profetas e os apóstolos para escrevessem um livro. Você tem que ler esse livro. A gente tem que ler esse livro. Algum tempo, terminei há pouco esse livro também, de John Piper, Pense. Ele fala sobre a sua experiência com Deus através da leitura das Escrituras. Ele é um grande pregador e ele diz que o seu desejo de pregar nasceu da empolgação de descobrir Deus na Bíblia. E os assuntos que ele lia enchiam o seu coração e ele então decidiu falar sobre isso. A pregação do Evangelho, a leitura da Bíblia, mas uma leitura relevante da Bíblia, pode fazer você ter uma experiência real com Deus. Mas sabe, não adianta aquela leitura só para aplacar a sua consciência. Você lê um versinho um dia e pronto, li o meu versinho do dia, agora estou tranquilo, está resolvido, agradei a Deus. Essa leitura não vai adiantar. Mas se você se concentrar em ler, se você procurar se aprofundar no texto, se você decidir ler com atenção, se você quiser ter uma experiência real com Deus através da leitura da Bíblia, você pode ter. Deus se revela para você aqui. Ele quer que você o busque aqui, essa é a principal revelação que Ele nos dá. E nada vai te proporcionar uma experiência mais segura com Deus do que a leitura da Bíblia. Às vezes a gente ouve a voz de Deus e a gente sai para fazer alguma coisa que Deus nos manda fazer e isso nos proporciona uma experiência real. Mas às vezes é difícil discernir o que de fato é a voz de Deus na nossa mente, o que é apenas a nossa mente pensando. Mas a Bíblia é a revelação de Deus.
É o livro que Deus escreveu para nós. Quando nós lemos os evangelhos, algumas Bíblias têm o que Cristo falou em vermelho, e eu gosto dessas Bíblias só para conseguir enxergar e falar, nossa, isso aqui foi Jesus que falou, é como se eu estivesse lá. Como se eu estivesse lá ouvindo. Você pode ter uma experiência real com Deus através da leitura da Bíblia. Eu me lembro, quando eu comecei a ler a Bíblia de maneira mais significativa, eu já estava no teológico, fazendo teologia, já pensou? Que vergonha, né? Eu tinha 19 anos e eu era cristão, mas eu não tinha ainda o hábito de ler a Bíblia, de ler de maneira significativa. Então, eu me lembro que um dia, estava no primeiro ano de teologia, eu pensei, puxa vida, eu não posso ser um pastor que não lê a Bíblia, não existe pastor que não lê a Bíblia, eu preciso ler. Então eu decidi ler. Eu decidi que eu iria ler todos os dias, e eu decidi que eu iria orar, e eu iria orar assim, Senhor, eu vou ler a Bíblia, toca meu coração. Me ajuda a gostar, me ajude a entender, me ajude para que no final dessa leitura eu tenha a sensação de que eu passei um período relevante com o Senhor. Procurei também, aprendi que eu poderia procurar uma versão da Bíblia a qual eu me adaptasse mais. Encontrei. Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Adoro ler. Gosto muito. Lá na casa dos meus pais, meu pai também tem, minha mãe, minhas irmãs, todo mundo lá gosta muito dessa versão. Até hoje eu tenho em casa uma Bíblia nessa versão para eu ler todos os dias pela manhã. Mas leia em oração. Senhor Jesus, me ajude a ler, me ajude a gostar. A leitura da Bíblia me proporciona uma experiência real com Deus. E isso é extraordinário, irmãos, porque você pode ler a Bíblia todos os dias, assim como a oração está disponível todos os dias, a Bíblia também está disponível todos os dias, você pode ter uma experiência real com Deus todos os dias. O cristianismo, Deus, pode ser real na sua vida, não apenas um conjunto de doutrinas, não apenas uma placa de igreja. Sabe, se você não buscar uma experiência real com Deus, talvez vai chegar um momento que apenas conhecer as doutrinas ou o endereço da igreja não seja mais suficiente. Termino dizendo que experimentar a Deus pode ser como experimentar água ou algum outro tipo de experiência. Eu posso beber a água e falar para você como a água é. Que a água é molhada, que ela é líquida, transparente e, apesar de não ter sabor, é refrescante. E você pode até sinceramente acreditar no meu depoimento. Você pode até falar para outras pessoas o que é a água baseada no que eu falei. Contudo, a sua visão do que é água será profundamente impactada quando você mesmo beber. Talvez a sua explicação do que é água continue sendo a mesma que eu dei. A água realmente é molhada, é líquida, ela, apesar de não ter sabor, é refrescante. Mas a sua visão do que é água terá mudado para sempre. Eu falei sobre minha experiência real com Deus aqui. Mas esse sermão não valerá muito se você não decidir provar a Deus, experimentá-lo por você mesmo. E saiba que isso está ao seu alcance. Jeremias capítulo 29, Deus vai nos dizer assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque a grande verdade é que o Deus invisível não está distante de você, não está distante de mim. E se você quiser ter uma experiência com Ele, se você se dedicar a buscá-lo em momentos relevantes de oração, se você se dedicar a buscá-lo de verdade pela leitura da Bíblia, você vai ter uma experiência real com Deus, com o Eterno, com o Todo-Poderoso. Essa manhã eu convido você a experimentar Deus. E isso não é pouca coisa. Ele ama você.
e Ele pode ter um relacionamento real com você. É isso que Ele quer. Ele é seu Pai e te ama profundamente. Louvado seja Deus, porque Ele permite que nós nos acheguemos a Ele, mas que você o busque de todo o coração, com intensidade, que você o busque decididamente, porque se você buscá-lo, você vai encontrá-lo. E aquele Deus, aquela ideia sobre Deus, que ficava apenas no campo intelectual, aquela ideia sobre religião, cristianismo, apenas como um corpo de doutrinas, essa sua percepção vai mudar completamente, definitivamente. Que você tenha essa experiência, que você busque uma experiência real com Deus. Esse é meu desejo e minha oração. Que Deus abençoe você. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Grandioso Deus, Pai do céu, louvado Senhor seja o seu nome, porque o Senhor existe e o Senhor tem cuidado de nós. Louvado Pai seja o seu nome, porque apesar de ser invisível, apesar de ser o Deus eterno, o Senhor se faz achar por nós quando nós o buscamos. Na verdade, quando nós o buscamos é porque o Senhor já estava atrás de nós. Santo Deus, louvado seja o seu nome, porque o Senhor nos aceita, o Senhor nos quer perto. Eu te peço que o Senhor nos ajude, Pai, a querermos de fato uma experiência com o Senhor, que nós o busquemos para que o nosso cristianismo de fato invada a realidade da nossa vida. Que o Senhor cuide de cada um que me ouviu essa manhã. Que o Senhor cuide de todos nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Grande abraço. Que Deus abençoe todos vocês, viu? Obrigado pelo tempo que você passou comigo aqui. Grande abraço para o Júnior, meu amigo. Deus abençoe vocês, irmão Roberto. Minha esposa está assistindo lá de casa também. Grande abraço. Estou vendo a carinha da Amanda ali também. Deus abençoe. A Nath. Deus abençoe vocês, meus amigos. Bom restante de sábado e um grande abraço. Tchau.